Você já se deparou com dificuldades no seu relacionamento que parecem ir além do que é visível? Momentos em que tudo parece confuso, pesado ou sem explicação clara, mesmo havendo amor? Talvez o que esteja em jogo não seja apenas a relação em si, mas os campos invisíveis que a sustentam. Toda relação conjugal acontece dentro de uma rede de campos, linhas de força e influências energéticas. Nada é isolado. Quando nos unimos a alguém, não nos conectamos apenas à pessoa, mas também aos campos que ela carrega, às histórias que viveu, às crenças que herdou e às forças invisíveis que atuam naquele vínculo. Essas redes revelam linhas de tensão que mostram o quanto determinadas relações nos fortalecem, nos desafiam ou nos drenam. Quanto mais próximas do campo pessoal, mais intensas são essas forças. À medida que se expandem para campos maiores, como família, sociedade, a tensão diminui. No nível espiritual, todos esses campos coexistem e se entrelaçam. Por isso, as pessoas que escolhemos para conviver ou amar não são neutras. Elas podem elevar nossa consciência, nos auxiliar no desenvolvimento pessoal ou reforçar padrões de sofrimento, dependência emocional e estagnação. A relação sempre revela onde estamos alinhados e onde não estamos. A ansiedade dentro da relação é um dos sinais mais claros de desalinhamento com o momento presente. Ela não nasce do que está acontecendo agora, mas do que a mente projeta sobre o futuro. A mente cria cenários. E se ele mudar? E se ela for embora? E se isso não der certo? E se eu perder? A ansiedade surge quando estamos mentalmente no futuro e emocionalmente no controle, enquanto o corpo permanece no agora. Essa divisão interna gera tensão, medo e sofrimento. No fundo, a ansiedade está profundamente ligada ao ego e à identidade. O ego quer garantias, controle e previsibilidade, mas a vida, e especialmente as relações, são movimento, mudança e incerteza. Quando resistimos a isso, a ansiedade cresce. Por isso, a ansiedade é uma forma de resistência ao agora. Ela não é um inimigo, é um convite à presença. Quando você volta para o corpo, para a respiração, para os sentidos, para o que é real agora, a ansiedade perde força. No presente, quase nunca existe ameaça real, existe apenas vida acontecendo. Muitos relacionamentos funcionam em modo sobrevivência, piloto automático, repetição de padrões, tentativa constante de controle. Surge então a crença silenciosa: o outro precisa mudar para minha vida melhorar. Esse é um dos maiores equívocos do campo conjugal. Você não é responsável pelas escolhas do outro, nem pelas consequências que ele cria para a própria vida, mas você é responsável pela forma como assimila, processa e integra tudo o que vive. Você é o poder consciente que transforma experiência em aprendizado. Quando tentamos nos diminuir para caber no outro, deixamos de ser quem somos. E nesse ponto, algo essencial se perde. Viver no piloto automático, seja como indivíduo ou como casal, é existir sem presença. É acordar, cumprir papéis, reagir a estímulos, repetir padrões e chamar isso de vida. No piloto automático, o relacionamento deixa de ser um espaço de encontro e passa a ser um campo de sobrevivência. Um tenta se adaptar ao outro, o outro tenta controlar, ambos tentam evitar a dor. As decisões não nascem da alma, mas do medo. Medo de perder, de ficar sozinho, de não ser suficiente, de desagradar. Como indivíduo, você se desconecta de quem é. Como casal, vocês deixam de se enxergar. A relação passa a funcionar como uma engrenagem, útil, previsível, mas sem vida. É nesse estado que surgem a ansiedade, o ressentimento silencioso, a cobrança constante e a sensação de vazio, mesmo estando acompanhado. O piloto automático mantém o corpo presente, mas a consciência ausente. E quando a consciência não está ali, o amor não evolui, ele apenas sobrevive. Despertar desse modo automático é um ato de coragem, porque exige sair do papel esperado, abandonar a identidade construída para agradar e assumir a responsabilidade de ser inteiro, mesmo que isso provoque rupturas.
É nesse retorno à presença que o casal deixa de funcionar por necessidade e passa a se relacionar por escolha. A vida conjugal não é acaso, ela é muitas vezes um projeto reencarnatório, com desafios específicos para o aprimoramento do ser. Estes desafios existem para promover evolução individual, curar padrões ancestrais, desenvolver maturidade emocional, resgatar autonomia e consciência. Quando esse propósito é esquecido, surgem obsessões emocionais pelo outro, pela relação, pelas crenças. Tudo passa a ser culpa do parceiro. O olhar nunca se volta para dentro. A falta de alinhamento do casal, na maioria das vezes, não vem da falta de amor, mas da falta de respeito pela individualidade do outro. Amor não é fusão. Amor é encontro entre dois seres inteiros. É nesse campo profundo que a plataforma onisciente da luz atua. Através da apometria, uma das ferramentas da plataforma, ocorre a limpeza e o alinhamento dos campos energéticos que sustentam essas desarmonias, os emaranhamentos emocionais, vínculos obsessivos, linhas de tensão acumuladas, campos de ansiedade e medo, padrões inconscientes de controle, dependência e pactos. A apometria atua além da mente, diretamente no campo sutil, reorganizando aquilo que o consciente sozinho não alcança. Ela integra consciências fragmentadas no tempo, no espaço e nas dimensões, aspectos da mente, do emocional, do campo espiritual e dos corpos multidimensionais. Ela visa reinserir o ser no projeto crístico, como uma intervenção do plano de luz para o auxílio e resgate daquilo que gera desarmonia nos diferentes aspectos do ser. O ser retorna ao momento presente. A mente, antes dispersa e desconectada de si e do amor próprio, volta para o agora. Emoções presas em traumas, conflitos e sombras se reintegram, permitindo que o ser volte a fluir como um rio em harmonia. A plataforma onisciente da luz promove a paz interna ao conduzir o ser ao autoconhecimento e à exploração do seu mundo interno, reconhecendo a essência única, bela e verdadeira que habita em cada indivíduo. Quando os campos se alinham, a relação muda, mesmo que as pessoas ainda sejam as mesmas, porque o que sustentava o conflito deixa de existir. A ansiedade diminui quando você não precisa mais saber o que vai acontecer. A relação se harmoniza quando você assume a sua própria presença. O amor amadurece quando deixa de ser sobrevivência e se torna escolha consciente. Relações não existem para nos salvar, elas existem para nos revelar. E quando você se alinha com o agora, com a sua essência e com a sua responsabilidade interna, o campo conjugal deixa de ser prisão e se transforma em caminho de evolução. Se você está passando por desafios com seu parceiro ou parceira e essa mensagem te ajudou a olhar para dentro, se algo aí começou a se mover, mesmo que de forma sutil, se você percebeu que talvez não seja mais sobre esperar que o outro mude para que a sua vida melhore, mas sobre retornar à sua própria presença e responsabilidade interna, então esse espaço também é para você. Aqui as mensagens são um convite ao despertar da consciência, ao alinhamento com o agora e à maturidade emocional nas relações. Se inscreva no canal para seguir caminhando nesse processo de autoconhecimento, expansão e reconexão com quem você realmente é, porque quando você muda o campo, a vida responde e as relações inevitavelmente se transformam. Gratidão e eu te vejo no próximo vídeo.